capítulo 348 de Black Clover trouxe pra gente o ápice do desenvolvimento psicológico e do poder do Asta, mostrando o amadurecimento que ele teve nessas duas áreas da vida dele e também trazendo um pouco de esperança em relação a uma possível vitória contra o Lucius através do uso do Zeten anti-magia. Mas será que esse novo poder do Asta, mesmo sendo tão eficiente, né, tão forte assim, vai ser o suficiente para poder vencer o endemoniado lá? Eu acho que não. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Desde que o Lucius conseguiu concretizar o plano que ele tinha de chegar no poder e destruir toda a humanidade, todos os guerreiros que tinham capacidade de luta tiveram que passar a tentar descobrir uma forma que eles poderiam vencer um cara que tem a magia que o Lucius tem, porque se basicamente você tem a capacidade de manipular o tempo e junto com esse a capacidade de manipular a mente das pessoas através lá da purificação dos demônios, implantando eles ali no corpo dos seres humanos, você tem um combo que é bem difícil de ser batido. E aqui tá o grande problema de se vencer o Lucius, porque além disso, além de você ter que lidar com esse problema na hora que você chegar até ele, antes de chegar você tem que passar por um exército extremamente forte que ele criou, né, que são os famosos paladinos. Eu sei que a luta do Asta contra o Iruru foi até fácil demais, ainda mais quando a gente leva em consideração que tinha duas Ryuzen lutando contra ele, né, que era a Ishika e a Kezukako, já que os outros três estavam espetados lá no gelo, e mesmo assim elas não tiveram capacidade de fazer absolutamente nada. Então não significa que lutar contra os outros paladinos vai ser tão simples assim. A ilusão criada pelo poder da besta pode ser bem impactante em relação ao nível psicológico de quem ela atinge e tal, mas não significa que é uma magia super roubada, extremamente forte e tal, porque por mais que o psicológico seja uma parte importante numa batalha, a questão física e mágica acaba falando bem mais alto, né? E por quê? Porque basicamente grande parte dos guerreiros que já são bem experientes em batalhas e já enfrentaram inimigos mais fortes do que eles, precisaram vencer o seu próprio psicológico, seus próprios medos, tornando essa parte deles bem mais forte e menos suscetível de ser usada contra eles mesmos. A Ishika é um bom exemplo disso, apesar dela ter sim sido afetada emocionalmente com o uso da imagem do pai dela, mas ainda assim ela conseguiu ter uma boa resistência contra isso e ficar mais tempo de pé do que a gente poderia imaginar numa situação dessas. E o Asta, não sendo nem um pouco afetado pelo medo da sua própria fraqueza, né, quando o Yururu lá fez a projeção, mostra que os guerreiros com o psicológico fortalecido têm bastante chances de não serem impactados por essa magia. Nessa altura do campeonato, o Asta já não tem mais medo da fraqueza dele, né, ou medo de ser derrotado, o medo de não ser o mais forte, porque ele já precisou enfrentar tudo isso ao longo da vida dele e ele superou, como a gente vem acompanhando aí capítulo após capítulo. Ele resignificou esse sentimento de dentro dele e transformou o medo num objetivo, né, e como ele, grande parte dos magos ou feiticeiros mais poderosos também já passaram por essa etapa. Então, se a gente fosse falar em níveis de poder, o Yururu não era nada realmente assim absurdo, né, para as pessoas que já passaram por esse processo de resignificação. Então, na verdade, essa luta dele contra o Asta foi construída para poder apresentar pra gente esse crescimento psicológico e principalmente mostrar o resultado do treinamento do Asta e o novo poder dele, né, a nova antimagia que ele usa ali com o Zeten. Isso significa que se lutar contra o Iruru foi fácil pro Asta, isso não necessariamente vai ser igual em relação aos outros paladinos, porque pensa aqui comigo, se o seu corpo físico não aguentar levar pancada, não tiver resistência, se o seu poder não for forte o suficiente para fazer danos sérios no inimigo, o psicológico é o de menos. Pior ainda se você levar em consideração que batalhas contra inimigos poderosos são batalhas mais longas. E numa situação dessa, você precisa ter uma reserva de mana ou de antimagia, no caso do Asta, né, que seja grande o suficiente para não se esgotar antes de você vencer. E é nesse ponto que eu quero chegar. Apesar de agora o Asta ter a capacidade de enxergar além da magia do inimigo, encontrar lá o momento certo para poder atacar e acertando o golpe secar a fonte da magia de dentro ali do adversário, como eu expliquei lá na análise do capítulo 348, não significa que fazer isso contra os outros paladinos vai ser tão simples, muito menos contra o Lucius. Primeiro, que quanto mais forte o inimigo dele for, mais rápido o cara vai ser, né? Os reflexos deles vão ser mais aguçados e provavelmente, ainda que seja por alguns milésimos de segundos e de centímetros, eles vão conseguir se desviar do Zeten anti-magia. E se não fosse assim também, gente,
não ia ter graça, né? A história ia ficar bem mais ou menos. Aí ia virar um solo leveling, que não é mais ou menos, mas em outras ocasiões e outros tipos de obra seria. Além disso, provavelmente o momento que o Asta solta esse golpe deve deixar ele com a guarda aberta ou deve ter algum tipo de fraqueza semelhante que vai dificultar as coisas para ele. Então, sozinho, o Asta realmente não consegue fazer nada contra o Lucius. Ele vai precisar da ajuda dos outros magos, como foi na luta contra o Lucifero e como foi também ao longo de toda a jornada dele, até porque essa é uma das maiores propostas que a gente tem em Black Clover, é de que a batalha em conjunto é realmente necessária para poder vencer. Então, a formação das equipes é sempre bem pensada em conter um mago de cura, um mago de suporte, um mago de força bruta, né? E daí por diante, porque só o de força bruta não garante a vitória, né? Muito pelo contrário, a gente já viu várias ocasiões aqui. Só que até eles chegarem no Lucius, tanto a Asta quanto os outros cavaleiros, eles vão ter que enfrentar outros paladinos bem poderosos. O Asta provavelmente vai ter que lutar contra a Lily, o Nat e o Yami provavelmente vão lutar contra o Mor. Já é de consenso de todo mundo que o Lucius ressuscitou e transformou ele em paladino, e daí por diante. E essas vão ser lutas que vão desgastar tanto a mana quanto o físico deles. Eles vão aos poucos diminuir essa reserva de poder que eles têm e não vão ter tempo suficiente de esperar elas se reabastecerem para poder irem para uma nova batalha. Além dos corpos deles também terem sofrido ali lesões que vão fazer com que eles fiquem mais lentos, mais debilitados, às vezes um joelho quebrado, né, umas coisas assim. Então, quando eles chegarem até o Lucius, eles não vão mais estar em 100% para poder lutar de igual a igual contra ele. E essa é uma questão bem importante. Você pode até argumentar, Fernanda, é só o Asta esperar o momento certo para poder atacar e finalizar com um golpe só. Tá, é só ele fazer isso, mas quem disse que quando você tem um mago de magia do tempo, isso vai ser uma tarefa fácil? Não é, porque a gente já viu uma boa mostra dessa magia através do Julius e a gente sabe que é um poder bem complicado, mas bem complicado mesmo de lidar, porque ele consegue prever os próximos segundos. Então ele sabe por onde o inimigo vai atacar, como ele vai atacar, se ele vai se ferir, né? Aí ele já pode se programar ali para fazer voltar o tempo só na parte que foi machucado e ali voltar ao estado original, ele pode prender o mago dentro das bolas do tempo dele lá. Isso ficou meio duplo sentido, mas é isso. Não existe essa de esperar a brecha certa no momento certo para poder vencer numa tacada só contra o inimigo que usa magia do tempo. O Asta vai precisar lidar com uma infinidade de circunstâncias durante essa batalha que podem fazer com que ele não chegue vivo até ter essa chance de contra-ataque, né? E poder realizar ali o momento certo. E quando você está preocupado em não ser atingido pela magia do tempo, você tem uma questão bem complexa, porque um milésimo de erro pode fazer tudo a perder, pode pôr tudo a perder. E é por isso que sozinho o Asta não tem capacidade de vencer o Lucius, justamente pela natureza da magia do cara. Vai ser necessário aqui um trabalho em conjunto bem complexo para que o Asta consiga resistir aos ataques do Lucius, né, e que eles consigam enganar o Lucius até ele ter a chance dele. Mas os companheiros dele que estiverem nessa batalha provavelmente já vão ter vindo com menos mana e já meio debilitados por causa das lutas contra os paladinos. Eles já vão vir com costela quebrada, ombro deslocado, canela triturada e daí por diante, fazendo com que eles não estejam em uma condição tão favorável assim de ajudar o Asta. Claro, a gente tem magos de cura que vão ajudar, como foi contra o Lucifero, mas isso não significa que eles vão ser o suficiente para curar um batalhão todo que vai ser necessário para poder vencer o Lucius, como aconteceu lá contra o tio Lucy. Então, o trabalho em equipe aqui, mais do que nunca, vai ser extremamente necessário para que o Asta consiga contra-atacar com o Zeten anti-magia. E sem isso, ele não vai ser capaz de fazer muita coisa sozinho, ainda que o poder dele agora esteja muito imenso. E sim, agora ele é provavelmente o mais forte, se não ali no topo dos mais fortes do reino de Clover. E provavelmente o mago que vai ser mais essencial para se criar uma chance real de contra-ataque para o Asta vai ser o Ryuya, com aquele olho dele lá que tem a clarividência. Ainda que ele não possa manipular o tempo como o Lucius pode, ele vai ser essencial para poder prever a forma como o Lucius vai atacar, o que ele vai fazer, e dessa forma ele poder reagir surpreendendo o Lucius, se é que isso é possível, né? Já que ele vê também os próximos segundos antes de acontecer, mas ainda assim vai ser o guerreiro ali que mais vai ter chances de confundir o Lucius para que o Asta consiga fazer alguma coisa numa brecha criada com a
ajuda dos outros ainda. Ou seja, na situação que o Lucius se encontra, ele não tem brechas que permitam o Asta atacar ele com o Zetém anti-magia. Por isso, o Asta sozinho não é capaz de vencer ele nesse momento, né? Mesmo que ele esteja ali super foda agora. Ele vai precisar, né, de toda uma força-tarefa de apoio para que, através desse ataque, ele consiga anular a fonte de magia do tempo dentro do Lucius, e aí sim, eles começarem a ter uma chance real de vencer ele, porque enquanto a magia do tempo estiver ativa, ninguém, nem o Asta vai ser capaz de encostar um dedo nele, já que ele já previu tudo que vai rolar. O Asta vai ganhar a batalha? Gente, a gente tá falando de um shonen, né? Então a resposta é sim, mas na verdade não vai ser ele quem vai ganhar, né? Ele vai ser o responsável ali pelo golpe da vitória, mas vai ser uma vitória do grupo todo em si, não uma vitória só do Asta, porque por mais que ele esteja em um outro patamar agora, sozinho ele não é capaz de vencer alguém que tem a magia do tempo, porque ela simplesmente anula a qualquer momento que permitiria o mago de ser atingido por um ataque. Tá bom? É isso. Me contem aqui o que é que vocês acham sobre a possível luta aí do Lucius e do Asta, que na verdade não é possível, ela vai acontecer, né? Mas vai demorar um pouquinho. E que depois eu vou ler o comentário de vocês, tá bom, gente? Mil beijos. Tchau.